Vamos ver agora para que serve a trigonometria. Ela tem diversas aplicações, mas a origem dela. Quando eu tenho um triângulo retângulo e esse triângulo retângulo eu conheço dois lados, por exemplo, eu conheço esse cateto 4 e esse cateto 2, só me falta calcular a hipotenusa. Eu conheço dois lados e não conheço um deles. Aí eu utilizo o teorema de Pitágoras, que é aquele que a gente já viu, que é H2, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho um triângulo retângulo. E agora, em vez de conhecer dois lados, eu conheço um só. Por exemplo, esse vale 4. Mas conheço o ângulo, um ângulo de 30 graus. Para esses casos em que eu conheço um lado só, não dá para usar o teorema de Pitágoras. Você não vai conseguir resolver por teorema de Pitágoras. Aí, quando você tem um lado e o ângulo, você vai usar a trigonometria. Como assim? Bom, então vamos lá. Para poder entender como é que a trigonometria vai te ajudar, primeiro você vai ter que guardar o conceito de seno, cosseno e tangente. Seno. O seno a gente abrevia por 100, assim, ó. Cosseno a gente abrevia por cos. E tangente que a gente vai abreviar por TG. Então são três funções: seno, cosseno e tangente. Na realidade, o total de funções que eu tenho são 6, mas as demais não caem no Enem. Quer dizer, não é que não caem, não tem caído no Enem. Então, por enquanto, a gente vai continuar com seno, cosseno e quê? E tangente. E aí vai ser a regrinha da Coca-Cola. Coca. O que é Coca-Cola? É só para você ter uma imagem visual que te facilite guardar as funções trigonométricas sem dificuldade. Quais são as funções que você tem? Você tem o seno, você tem o cosseno e você tem a tangente. Bom, aí, para saber como é que essas funções são definidas, você vai escrever assim, ó. É igual có, k e embaixo coca. Como são frações, nessas duas você vai pôr hipotenusa. Vai ficar H e H. É assim que eu faço. Coca, coca, H e H. O que é os có? É o cateto oposto. CO é o cateto oposto. O que é o CA? É o cateto adjacente. E o H é a hipotenusa. Você tem um triângulo. Eu tenho um ângulo aqui. E vamos supor que eu tenha esse cateto, 10. E eu quero saber quanto vale a hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de x. É para esses casos que eu vou usar a trigonometria. Mas antes de resolver esse problema, que é o nosso objetivo, vamos pegar um triângulo comum, outro triângulo, que eu conheço os lados. Por exemplo, 3, 4 e 5.
Eu quero saber quanto é que vale para esse ângulo o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lá. O ângulo está aqui. Vamos aos nomes. Essa grandona inclinada, sempre a maior inclinada, é a hipotenusa. Esse cateto, repare que esse cateto está do lado do ângulo. Quando o cateto está do lado do ângulo, é chamado de cateto adjacente, CA. Agora olha esse cateto. Ele está longe do ângulo, está na frente do ângulo, é chamado de cateto oposto. Para poder entender trigonometria, você primeiro tem que saber achar isso. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Aí eu quero saber o seno, cosseno e a tangente. Então vamos nós. Ó, coca, isso você vai ter que decorar, e coca. Aqui hipotenusa, aqui hipotenusa. Aí eu consigo saber para esse triângulo o seno, o cosseno e a tangente. Vamos lá. Ó. Seno, cateto oposto. O cateto oposto vale 3. A hipotenusa vale 5. Então, o seno é 3/5. Cosseno para esse ângulo. Cateto adjacente vale 4. Sobre a hipotenusa, 5 também. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4. Então, o seno daquele ângulo é 3/5, o cosseno é 4/5 e a tangente é 3/4. O exercício a seguir, que eu vou deixar aqui no vídeo, como foto, ele faz você fazer isso. Eu vou te dar triângulos, você vai ter que marcar quem é cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Em seguida, calcular o seno, o cosseno e a tangente. Aqui eu tenho 3 exercícios para vocês fazerem. Ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, vou marcar o ângulo de 90 graus. Pronto. Eu quero saber o seno, o cosseno e a tangente. Você vai ter que chegar para esse triângulo, marcar quem é cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Aqui é a mesma coisa. Também tenho o ângulo de 90 graus, chamei esse ângulo de B. Eu quero saber o seno de B, cosseno de B e a tangente de B. O terceiro exercício é a mesma coisa. Chamei o ângulo de C. Lembre-se que você vai ter que fazer aquela historinha do Coca-Cola para saber qual número tem que ser dividido por qual. Você não precisa dividir o número. Basta você indicar os valores. Eu vou fazer um com vocês aqui, ó. Então imagine que eu tenho um triângulo. Eu tenho aqui 6, 8 e 10. E eu quero saber desse ângulo aqui, ó. Vou chamar de ângulo A. Como é que você vai fazer esse exercício? Você vai fazer assim, ó. O ângulo está aqui. A grandona inclinada é a hipotenusa. Então esse cara aqui, o 10, é a hipotenusa. O cateto que está do lado do ângulo, nesse caso é o 6 está do lado do ângulo, do A, é o cateto adjacente. E aqui, esse cateto está na frente do ângulo, é o cateto oposto. Aí o que eu faço? Uso a Coca-Cola, vamos lá. Seno, cosseno e tangente.
Có, Cá, Coca. Hipotenusa, hipotenusa. Agora, olha como é simples. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto, nesse exercício, é o 8. E a hipotenusa é o 10. Cosseno, cateto adjacente é o 6 sobre 10. E a tangente, CO sobre CA. O cateto oposto é o 6 sobre o cateto adjacente, que é o 8. Por enquanto não precisa simplificar, não precisa fazer nada. Só quero que vocês se acostumem a usar isso. Boa sorte, até o próximo vídeo.